Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Aliás, a última semana do ano, né, de hoje, domingo, o programa inédito é 31 de março. Começa abril, a partir dessa semana, o quarto mês do ano. Mas vamos em frente. Nós estamos aqui na Rede Comunidade de Televisão, pela região metropolitana de Porto Alegre e também pelo nosso litoral norte, Capão, Capão da Canoa, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá, onde temos uma grande audiência e tivemos realmente audiência ainda muito maior das pessoas que estavam em Porto Alegre e tal, e que foram para o litoral curtir o veraneio, que enfim acabou e já estamos entrando no outono, né? Já estamos em pleno outono, a temperatura já bem mais baixa, aproximando-se aí agora daqueles... daquele clima normal do outono, que para mim é uma das melhores estações. O céu é limpo, a gente pode ter um pouco de verão, um pouco de outono, temperaturas agradáveis, temperaturas mais quentes, enfim, a gente pode curtir melhor. Sindareia construindo o Rio Grande Forte. Vamos ao nosso espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Giovanni D'Agostinho, como é que está, meu caro? Tudo bem? Olha, está sendo cobrado a questão do imposto de renda, aí o pessoal está gostando muito das dicas, né? Porque por mais que a gente conheça, né, Giovanni, por mais que a gente conheça das coisas, da contabilidade, sempre tem uma novidade de um ano para outro, né? Qual é hoje o esclarecimento a respeito do imposto de renda? Muito bem, Silvio Lopes. Primeiramente, um prazer em estar participando do seu programa. Então, o nosso objetivo aqui no programa é que o telespectador, daqui a pouco, capte alguma dica que a gente vai dar acerca do imposto de renda, né? Então, nós pretendemos fazer uma série até o final de abril, que o prazo de entrega do imposto de renda é até o final de abril, e vamos tratar de algumas questões mais usuais na questão no tocante à declaração do imposto de renda, para os telespectadores, né, que sejam leigos, para que daqui a pouco ali eles consigam ali captar algum recado nosso que venha atender o anseio dele. Esse é o nosso propósito. Tirar dúvida, né, que sempre tem dúvida. Às vezes o camarada tem uma dúvida assim que é facilmente resolvível, mas só que o camarada é melhor ter a certeza do que levar a dúvida, porque quando o cara erra alguma coisa, mesmo que sem querer, a Receita Federal tem como apurar e o cara pode se incomodar com isso, não é isso? Recentemente eu recebi um telefonema de uma cliente e essa cliente me perguntou se poderia colocar na declaração dela como dependente a nora. Mas, claro, ela não tem obrigação de saber porque ela é leiga, né? Ela não tem a lida com essas questões de natureza fiscal. Então, tendo em vista esse tipo de situação, eu julgo pertinente, quem sabe, nós trazermos aqui no programa o que é considerado dependente para os fins do imposto de renda, não é? Muito bem. As pessoas que fazem a declaração do imposto de renda e optem pelas deduções legais, elas podem deduzir o dependente na declaração. Basicamente, é buscar as despesas dos dependentes e também as receitas dos dependentes e agregar na declaração do titular. Então, vamos imaginar que eu tenho um filho, esse meu filho é menor, de 21 anos, e ele trabalha e tem renda derivada do trabalho. O que eu vou fazer nessa hipótese? Eu vou trazer para a minha declaração todas as despesas dedutíveis dele, os bens que ele possui e também a renda. Então, é muito importante, primeiramente, quando se pretende agregar um dependente na nossa declaração, fazer um cálculo. Qual é o cálculo? Nós temos que somar as despesas que vão nos beneficiar para a diminuição do cálculo, fazer essa comparação com as rendas desse meu dependente. Porque se as rendas forem superiores às deduções que ele vai trazer na minha declaração, melhor que ele faça a declaração individual e não conste na minha declaração na condição de dependente. Então, o dependente, o fato de eu agregar um dependente na minha declaração, por si só, vai fazer com que eu deduza da minha base de cálculo R$ 2.275,08 na minha declaração. Então, eu agregando um dependente, eu vou conseguir deduzir, mesmo que não tenha a comprovação de nenhuma despesa desse dependente, o aplicativo do imposto de renda já vai considerar a dedução da base de cálculo nessa quantia. Outra questão importante é que o dependente tem que ter CPF. Se tiver um dependente de 1 ano de idade, a partir desse ano, obrigatoriamente, tem que constar o CPF. Mas eu não tenho CPF.
Banco do Brasil, né, o sujeito leva, dando um exemplo, existem outros canais para obtenção do CPF, mas o canal que eu conheço, porque eu sou correntista desse banco, já resolvi o problema que eu tenho uma filha pequena de 6 anos, leva a certidão de nascimento no Banco do Brasil e eles fornecem na hora lá o CPF. Então, a princípio, não tem maiores dificuldades de obtenção. Claro, o Banco do Brasil CPF. presta um excelente serviço, está capilarizado em todo o Brasil, né? Mas até pela própria internet, eu acho que dá para fazer isso, né? Pela internet, né? Nas agências dos Correios, existem outros canais. O telespectador que tem a curiosidade, digite no Google, né? Como fazer o CPF do meu filho. E ali tem os links do site da Receita Federal, que tem um resumo ali, claro. É um facilitador, né, na vida dos portugueses. É verdade. Muito bem. O dependente só pode constar em uma declaração. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que o marido e a esposa, elas façam declarações segregadas. A esposa não entra na declaração do marido e o marido não entra na declaração da esposa. Então, elas fazem declarações independentes. E esse casal tem um filho em comum. Então, esse casal tem que entrar num acordo para verificar em qual das declarações esse dependente vai entrar. Não pode entrar concomitantemente nas duas, não é? Uma outra dica muito importante é no caso de pais separados. Então, vamos imaginar que os pais separados, a guarda fica com a mãe e o pai paga os alimentos, não é? E o pai, além de pagar os alimentos, paga outras despesas que, em tese, são dedutíveis. Nesse caso, como a guarda ficou com a mãe e o pai paga a pensão, os alimentos, como é que tem que fazer? O dependente, o filho, tem que entrar na declaração da mãe. Não pode o pai, além de pagar a pensão, né, e essa pensão é dedutível do imposto de renda, ainda agregar as despesas do filho como dependente. Então, quem paga pensão, paga alimentos para o filho não pode entrar como dependente na mesma declaração. Então, essa é uma dica muito importante. Então, resumidamente, quem é que pode ser dependente na declaração do imposto de renda? O cônjuge pode entrar na declaração, ou o companheiro que a pessoa convive há mais de 5 anos, ou que tenha filho em comum, também pode entrar na declaração. O filho enteado até 21 anos, ou em qualquer idade, quando esse filho enteado é fisicamente ou mentalmente incapacitado para o trabalho. O filho enteado até 24 anos, desde que cursa faculdade ou escola técnica de 2º grau. Então, o filho enteado tem mais de 21 anos, não faz escola técnica e não faz faculdade, não pode entrar como dependente. Agora, se faz escola técnica ou faz faculdade, a idade limite para ser dependente vai até 24 anos. E aí a questão da idade tem uma situação muito interessante. Vamos imaginar que o dependente, o filho, o enteado, cursa a universidade, ele completa 25 anos no dia 2 de janeiro do ano base da declaração. Então, ele do dia 2 de janeiro até dia 31 de janeiro, ele já tem 25 anos. Mas ele entrou no período base com 24 anos. Pode ou não pode ser dependente na declaração? Então, nesse caso, pode ser dependente na declaração. Então, se ele completa 25 anos no ano calendário em curso, se ele completa, mas ele tinha 24 anos e cursava a faculdade, ele pode ser considerado dependente. Assim também como se não cursa e tem menos de até 21 anos. Tá? Muito bem. O irmão, o neto ou bisneto, quando o contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos de idade, né? Ou se esse irmão, neto ou bisneto também cursa faculdade ou escola técnica de 2º grau. Então, nessas hipóteses, eles podem ser dependentes. Outra possibilidade, os pais, os avós e os bisavós que tenham recebido no ano renda até 22.847. Então, eu quero botar o meu pai como dependente, eu quero botar o meu avô como dependente, o meu bisavô. Pode, desde que eles tenham recebido no ano calendário, né, correspondente da declaração, até 22.847. Também, o menor pobre que a pessoa crie ou eduque e que tenha a guarda judicial até 21 anos, não é? E o absolutamente incapaz quando a pessoa seja tutor ou curador. Então, essas são as hipóteses legais para que a pessoa possa ser considerada dependente na declaração do imposto de renda. Muito bem, eu acho importante isso, né? E até o final do mês, né? Como até o dia 30 de abril, você pode fazer o acerto com a Receita Federal, nós estaremos nesse espaço conversando sobre contabilidade, trazendo pelo Giovanni, né, pelo
pelo especialista no assunto aqui, essas dicas que vão facilitar, né, a sua vida aí com a Receita Federal, porque é muito bom não ter problema com a Receita Federal. Mas tu falou agora há pouco ainda que a sogra queria colocar a nora, né? O estranho seria a nora colocar a sogra. Isso é uma coisa mais estranha. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Um grande abraço até outro dia aí, né? Nesse espaço, conversando sobre contabilidade aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Olá! Se os empregos não terminaram, como previram alguns estudiosos lá atrás, a verdade é que foram transformados. Hoje, de cada 10 empregos oferecidos no mercado, 4 deles não são preenchidos por falta de qualificação. Isso mesmo. Você precisa assumir a sua vida profissional logo e o primeiro passo é buscar qualificação. E aprenda a amar o que faz. Leon Tolstói, escritor russo, já dizia: podemos viver uma vida magnífica quando aprendemos a trabalhar e amar. Trabalhar pelo que se ama e amar aquilo em que se trabalha. Essa fórmula, amigo, amiga, é infalível. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio Lopes, estamos aqui novamente para mais um comentário a respeito das coisas que estão acontecendo no Brasil e também aqui em Porto Alegre. Veja só, nós temos tudo, Silvio, para ir muito bem em todos os campos. No campo da economia, no campo da política, no campo da educação. Temos tudo para isso acontecer. Mas acontece que nós estamos esbarrando neste momento em vaidades. A vaidade do Rodrigo Maia, que é presidente lá da Câmara dos Deputados, a vaidade do nosso presidente Bolsonaro, não é? E outras vaidades mais, e isso está impedindo que a gente realmente possa ter um acerto, votar aquele projeto lá de reforma da Previdência e partir realmente para um Brasil novo. É tudo o que a gente quer, tudo que a gente precisa, mas infelizmente as pessoas elas vão brigando entre si e vão deixando o principal, que é a discussão realmente do projeto, não é? A importância que isso vai ter para o futuro do Brasil. Vai deixando tudo isso de lado para compensar o seguinte, olha, para todo mundo dizer o seguinte, não, quem manda aqui sou eu. Ó, você realmente aí faz a tua partezinha aí, não é? Porque quem manda sou eu. Isso pensa, parece que o Rodrigo Maia, isso pensa também o Bolsonaro, não é? E muito embora eu esteja torcendo muito para que tudo realmente possa dar certo, mas eu fico realmente muito triste quando eu vejo que as coisas começam a esbarrar realmente em vaidades. E aí cresce o dólar, e aí a Bolsa realmente despenca, e a gente está vivendo realmente um momento, pelo menos, que não é dos melhores no Brasil. Mas vamos torcer, vamos rezar, não é? Para que as vaidades possam esmorecer um pouco, não é? Possam se esvair, e os homens possam realmente pensar em todas as pessoas, na nação brasileira, em todos os brasileiros, para que nós possamos realmente ter um novo Brasil, que é o que nós queremos. As esquerdas, ou pelo menos as falsas esquerdas, elas destruíram o Brasil, elas roubaram o Brasil o quanto puderam, não é? Ficou rico o Lula, muito embora está preso, mas está rico, não é?
ficou rico o Zé Dirceu, não é? Preso, mas rico também, e aqueles outros segmentos da esquerda, gente que não tinha nada, não é? Gente que era miserável, ou pelo menos que tinha uma casinha e que de repente hoje tem realmente fortunas, exatamente por causa do Brasil. Está aí os anistiados, não é? Que de repente se fizeram de heróis da pátria por causa da participação de 1974 e, de repente, só queriam realmente era ganhar dinheiro e ganharam muito dinheiro e continuam ganhando esse muito dinheiro. Mas eu quero aproveitar esse finalzinho de comentário para poder saudar a nossa Porto Alegre. Porto Alegre completando 247 anos de existência, uma capital que nos orgulha. Eu estou aqui há mais de 40 anos, 45 anos, estou aqui na nossa Porto Alegre, trabalhando em rádio, trabalhando na Câmara de Vereadores, fazendo contato permanente com a nossa população e fico realmente muito orgulhoso do momento em que nós chegamos. Porto Alegre, hoje, é um dos melhores destinos para qualquer pessoa que viva aqui no Brasil ou que queira viver aqui no Brasil, porque, afinal de contas, nós temos realmente uma cidade que está ficando muito bonita, vai ficar mais bonita ainda, mas nós dependemos, é claro, daquilo que está acontecendo em Brasília, nós dependemos do acerto entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, nós precisamos disso para que realmente esse novo Brasil possa começar a crescer e possa realmente fazer com que também a nossa cidade possa se sentir um pouco melhor. Meu querido amigo Silvio Lopes, eu falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, estamos com nossa Economia e Desenvolvimento. Um grande abraço aí pela audiência que temos na região metropolitana de Porto Alegre, a partir de Porto Alegre, Cachoeirinha, Esteio, Canoas, Sapucaí, Senapão, daquela região toda do Vale dos Sinos. E também, claro, a nossa audiência no litoral norte do estado, lá, Capão, Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá. Um grande abraço para vocês aí que agora, né, estão solitários, aí não estão mais com o pessoal que vai para o veraneio, então a vida volta a ter a tranquilidade do litoral. Bom, estou recebendo aqui hoje o Laércio Tadeu. Laércio, muito prazer. Opa. Onde é que tu andava, Chico? Tá difícil de achar, né? Voltei agora em 2000, primeiro do ano. Não, mas então até desejar um 2019 para todos aqui, mas estamos voltando de novo. Que legal. Mas esse janeiro e fevereiro realmente teve muito trabalho, eu sei, né? Mas a gente descansa um pouquinho também, tem que descansar, né? Mas foi nem descansar, uma semana só nesse período aí, mas a gente tem muito trabalho, muita correria aí na atividade do setor aí. E eu estou recebendo aqui a revista do Sindareia, né? A Areia Gaúcha, né? Areia Gaúcha, Areia Gaúcha. Uma luta que nós tivemos há muito, desde que, eu acho, uns 5 anos aí que saísse essa edição. Aí, finalmente, com a nossa assessoria de imprensa que contratamos agora, conseguimos a revista e mostrar um pouco do sindicato, né? Que a gente tem que, hoje, senão a gente não mostrar o que é o sindicato, como é que funciona, como é que é o setor. Então, de todas as formas, e a revista é uma delas. Tivemos patrocínios aí que nos ajudaram a edição e aí está aí a primeira, que vai ter, daqui a pouco já vemos com a segunda já. É importante, né? Porque isso aí é um registro, né? Que fica marcado. Nós somos daquela época, né? Que era só o jornal, a revista, livro, tudo corpo físico, né? Hoje é tudo na internet, tá? Mas de qualquer maneira, parabéns, porque a igreja, a revista, ela realmente ela celebra um novo momento do sindicato, né? Sim, um novo momento. Aqui está todas as nossas principais atividades que nós tivemos, com o secretário, com eventos nossos. Então, está tudo materializado no papel. Como tu falasse, hoje a gente está muito em redes sociais, muito na internet, mas eu sou do tempo também, da gente pegar e olhar aquilo ali. Nada como um livro na mão, um jornal na mão e uma revista na mão. Eu me lembro aqueles década de 60, 70, né, quando eu saía do Cine Cacique, o Imperial, ali como disse, no centro, né, da cidade, ali na frente da Praça da Alfândega. E a gente saía da sessão da noite do cinema sábado e pegava na porta do cinema quem? O Correio do Povo. Desta grossura, Correio Dominical.
E standard desse tamanho, né? Eu sempre gostei de jornal, eu tinha o tempo da Folha da Manhã, Folha da tarde, Folha da Manhã. Eu era um leitor de... Mesmo as notícias repetindo, mas cada uma vinha de uma forma e a gente lia. Hoje... Imagina, a Caldas Júnior tinha o Correio do Povo, a Folha da Manhã, que era esportiva, né? Folha da Manhã, Folha Esportiva, e a Folha da Tarde. E um jornal, muitas vezes, concorriam. A Folha da Tarde, ela, de certa maneira, ela neutralizava, antecipava as manchetes do dia seguinte do Correio do Povo e da Folha da Manhã. Porque acontecia muita coisa de manhã. Então, a Folha da Tarde, até a coisa que acontecesse até às 13 horas, já saía na edição da tarde. Então, Silvio, a revista está aí, já estamos distribuindo e vamos mostrar para todos, estamos mandando para todos os setores, todas as prefeituras, e as pessoas conhecerem aquilo que faz tempo que eu trago aqui no programa, o que é a mineração no Rio Grande do Sul, que aquele monstro que tinha em cima da mineração, a gente conseguiu, não todo, mas mostrar que não é bem isso. A gente trabalha dentro da legalidade, a gente investe, agora tem um novo sistema, no outro programa eu vou trazer aí, vou tentar trazer até o dono da empresa com um novo sistema agora, que é a precisão, é quase... Que beleza. Então, tá tudo, o setor está... A única coisa que está atravessando é que eu vi um ano passado todo aqui, 2018, dizendo que nós íamos a esperança de melhorar e não melhorou. Ontem eu estava conversando visitando um depósito ontem e a coisa não explodiu como a gente pensou que explodiria. Laércio Tadeu, me diz uma coisa, a Ana Pellini, que foi a última secretária de Meio Ambiente aqui, era uma pessoa muito sensível, né? Ela tinha uma propositividade em favor do desenvolvimento com sustentabilidade, que é o que vocês defendem também. Defendendo uma parceria muito boa. A saída da Ana Pellini, que aliás foi muito bem, foi para o país, para o federal, né? O órgão federal, ela está no Ministério do Meio Ambiente, né? Ela é a segunda no escalão lá. Merece uma profissional altamente qualificada. E como é que fica essa relação de vocês agora? Mas sabe que isso foi uma notícia boa que nós tivemos. Que quem foi indicado para a Secretaria do Meio Ambiente, mas ele tem mais uma, que agora não me fala, é o Arthur Lemos. É um camarada conhecido, né? Já era conhecido do setor, porque ele era da Minas e Energia. Então... Graças a Deus, já tivemos uma reunião com ele Tem um canal de comunicação com ele. Já tínhamos o conhecimento. A pior coisa que acontece no setor público, eu sempre falo, é a gente, quando há troca, a gente chegar com alguém novo. Nem que ele pode ser bom, pode ser ruim, mas nós não tem todo um trabalho. Esse já conhece o trabalho. Ele já participou até de reuniões do sindicato. Que legal. Então, há uma... Até ele, no primeiro dia que eu cheguei lá, que eu mandei o pedido de apresentação, ele disse, mas Laércio, apresentação de quê? Eu disse, não, mas até tem que... Protocolarmente, né? Protocolarmente, foi o que eu falei, mas é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Mas então é uma coisa que nos deixou satisfeito, porque ele conhece o setor, ele sabe como é que é. Eu acho que nós não vamos ter problema nenhum. Eu acredito muito nele, gosto do trabalho dele, eu acho que isso vai nos ajudar muito. E a FEPAM hoje... é uma parceira dentro do legal, porque a gente tem feito tudo muito bom e está funcionando. Eu desafio alguém a vir dizer o que não está. Perfeito. E como é que... Nós estamos em março, né? Estamos praticamente no fim de março. E quais são os grandes problemas que vocês enfrentam ainda hoje? Aquele problema que eu falei agora, que é a falta de venda, né? Nós estamos com produção de areia e não tem para onde vender essa areia. Então, nós não temos... Agora está mexendo um pouquinho com obra, mas não é aquela coisa que a gente tinha antes, né? Funcionando a obra, tem uma estrada, vão fazer, aí tem que compactar aquela estrada, vai os caminhões de areia, depois... Aí agora surgiu o aeroporto. O aeroporto parece aquele que a gente joga no chão um pouquinho de açúcar e vem aquele monte de formiga em cima, porque aí todo mundo tem que... Salva a vida. Ali é a salvação. Não pode ser assim. Acho que o país tem que se desenvolver com várias obras. E tendo obras, a economia vai. Agora, tem uma coisa, vocês estão aí enfrentando uma mudança de governo federal que mudou da água para o vinho, ou do vinho para a água, como se querem ver. Acreditamos, né, que é a mudança. Só que eu estou reclamando, entre aspas, assim, que a economia nós esperávamos mais. Exatamente, todo mundo esperava isso. E também o governo estadual que mudou, né? Que é uma outra forma de... outra forma. Então, há duas mudanças aí que atrapalham um pouco. Porque o que nos... É andar por aí, o que a gente vê de lojinha,
aluga-se, vende-se. E isso tudo, não querendo puxar para nós, mas a construção civil tem muita importância nisso. A construção civil é uma mola mestra que tem a madeireira, tem a obra funcionando, tem lá o pedreiro, tem o cara vendendo, aí a economia gira. Não pode ficar a economia esperando, vamos mudar. Isso aí mesmo. Vamos mudar a Previdência, muda a Previdência, mas faz o trabalho da economia. Claro, não que o ano passado, o setor da construção civil em termos nacionais caiu 2,5%, quer dizer, então é uma queda importante, né? E agora a retomada, como tu diz assim, é muito devagar, está muito devagar. Ontem nós estávamos conversando, se retomar isso, vamos dizer, agora, abril vai retomar, isso vai ter reflexo só em dezembro. Isso que preocupa mais. Será que temos fôlego, né? Fôlego para aguentar até isso. Então, uma coisa muito... O Brasil está precisando, sempre falamos, tanto precisando de um choque, o choque houve, mas o choque está voltado, o choque não está voltado para o emprego, o funcionamento da economia e o bem-estar das pessoas. A coisa ainda não destravou, né? Está travada ainda, né? Está travado. Então esse é o grande problema. Então nós estamos só com escândalo. Isso deixa para lá, vamos trabalhar. Né? Chega dessa... Se tem que prender, se tem que soltar, se tem que fazer, se passa para o Lava Jato, se vai para Tribunal Eleitoral, isso é uma coisa, mas eu acho que não estão só focados nisso e não se vê uma reportagem do jornal, estamos com uma obra nova, vai explodir, tá? E tem isso? E vamos esperar, né, que aconteça logo isso, né? Não. Acontece que a imprensa tem uma coisa, a grande imprensa, isso aí não interessa para a grande imprensa. Não. Interessa escândalos, essas coisas, deturpação de muitas coisas e tal, né? Então a grande imprensa não... A notícia ruim é a boa. É o que ela faz. E a boa não é a notícia. É verdade. Alguma coisa mais aí de tua expectativa? Não, agradecer isso, estaremos de volta aí agora, vamos ver se todo mês a gente vai fazer uma visita aqui. É importante porque esse segmento teu aí é importante porque ele é a base de tudo aquilo que a metrópole como Porto Alegre e mediações precisa, né? Quando a demanda de areia é grande, é por quê? Tem grandes obras, o setor da construção civil está trabalhando, tem empregos, tem renda e outros segmentos todos, né, acabam se beneficiando. Tem conversado com o presidente do Sindicato dos Marinheiros, demissões, não tem admissões, a Marinha fazendo curso de marinheiro e forma 30, não consegue uma. Então, a coisa está... Mas vai melhorar. Vai melhorar. Acreditamos, né? Nós somos prontos, só precisamos que melhore. E o teu time? Meu time está bem. Eu não sou lanterna da Copa do Libertadores, eu estou bem, né? Está bem, né? É gostador, tá bem? Um abraço aí, um grande abraço. Até a próxima oportunidade. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito do trabalho, especificamente sobre o tema estabilidade gestacional da trabalhadora. A estabilidade da gestante está prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B dos atos das disposições transitórias da Constituição Federal de 88 e prevista na consolidação das leis trabalhistas, a CLT, e jurisprudências dos nossos tribunais, que dispõe sobre a proibição de dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez, ou seja, dos 9 meses de gestação até 120 dias após o parto. Diante da referida previsão, a estabilidade da gestante deve ser conferida a partir da data da confirmação. Necessário esclarecer que a expressão data da confirmação nada mais é do que a data da concepção da gravidez em si. Por exemplo, se uma empregada tem dúvida sobre a sua gravidez, ao procurar um médico no mês de março, que confirma que a concepção se deu desde janeiro, o que conta para início da estabilidade é o mês de janeiro,
momento em que se teve a concepção do bebê. Gravidez durante o aviso prévio. No caso da empregada em gozo de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, descobre que está grávida. A esta também é assegurado a estabilidade provisória, conferido às gestantes, consoante o disposto no artigo 391-A da CLT, recentemente inserido pela Lei 12.812 de 2013, bem como a súmula vigente no nosso TST 244. E a gravidez durante o contrato por prazo determinado e contrato de experiência. No contrato por prazo determinado e inclusive no contrato de experiência, o mesmo entendimento é o seguido, conforme dispõe a súmula 244, inciso 3 do TST. Importante esclarecer ainda que o empregador desconheça o estado gravídico da empregada e dispense a mesma. Posteriormente, à dispensa, a empregada descobre que está grávida, tendo a concepção ocorrido durante o contrato de trabalho. Tal desconhecimento pelo empregador não afasta o dever de pagamento de indenização decorrente da estabilidade ou da sua reintegração, que é o seu retorno ao posto de trabalho na empresa. Também temos a concepção ocorrida anteriormente à admissão, tema polêmico. Questão que ainda não foi objeto de norma legal, nem de súmula, mas que os nossos juízes do trabalho vêm adotando o entendimento de que a estabilidade provisória é hipótese de concepção de se dar antes mesmo da própria contratação, ou seja, a gestante é contratada no mês de março, mas descobre que estava grávida desde fevereiro, tendo a concepção ocorrido anteriormente ao contrato de trabalho. Mesmo assim, a gestante terá o direito à estabilidade provisória, pois o que se visa é a proteção da gestante e do bebê, sendo certo que a garantia de emprego é a forma de possibilitar sobrevivência digna dos mesmos. Essa questão gera polêmica entre os empresários, pois o empregador não pode solicitar qualquer exame, perícia, laudo, etc., para atestar o estado da mulher antes de contratá-lo, sob pena de realizar atitudes discriminatórias, assumindo assim plenamente os riscos do negócio pelo exposto. Vê-se que a intenção do ordenamento jurídico pátrio é que de propiciar a proteção não só da garantia de emprego da mulher, mas principalmente da criança, que virá a nascer, pois depende dos rendimentos de sua genitora para ter condições dignas de vida. Assim, atualmente, em todas as modalidades do contrato de trabalho, é a garantia à gestante a estabilidade provisória no emprego, desde a confirmação da gravidez, que é a concepção do nascituro, até 120 dias após o parto. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, nós vamos agora no Economia e Desenvolvimento ouvir aí a parte, né, a palavra, enfim, o comentário do nosso Jorge Martins. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bem-vindo aqui ao programa Economia e Desenvolvimento e o projeto, o bloco que cabe a mim. O meu nome é Jorge. Queria apresentar para vocês o Ponto das Cucas. Se você quiser fazer um lanche delicioso e estiver viajando para a Serra, passar ali em Araricá, em Sapiranga, você para ali no Ponto das Cucas. Ou se não, lá em Canela, na Casa do Queijo e do Vinho. É só falar com o dono, com o Vilmar, que você vai ter um atendimento diferenciado e familiar. Também, se você quiser viajar, ser um pouco mais feliz, ter segurança num pacote de viagem, não esqueça, a Turpax Agência de Turismo. É só falar com a Malu. A Malu vai em todas as viagens com vocês e dá assistência naquilo que você precisar. Você comprará um pacote com segurança e viverá momentos inesquecíveis com a Malu. E também, se você quiser alugar um imóvel, Noemi Aluguéis em Capão da Canoa, que são os parceiros do projeto e do longa-metragem que está em pré-produção. Meu nome é Jorge. Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre contação de história. Aquilo que eu procuro fazer nas escolas e nas instituições de ensino.
Há pouco, essa semana, fechamos o projeto com as escolas adventistas, também com a Escola Cinesista de Gramado, e acabei de vir de Santa Catarina, onde fechamos um projeto com o Unificado e as escolas estaduais e municipais. O que eu levo para eles? Além da literatura, do projeto em sala de aula e trabalhar com os livros, a minha história. A contação de história vem de muitos anos, desde que existe o ser humano. E a contação de história é fundamental para a criança, até para ela fazer associações com a sua própria vivência, com a sua própria vida, estimular o conhecimento, estimular os sentimentos e, por que não, a inclusão também. Fazer com que elas respeite as diferenças, com que ela tenha vivência e possa compartilhar com as demais crianças, com seus colegas em sala de aula, a vivência que ela tem e a vida dela, a vida de cada um. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua história. Cada um de vocês tem a sua história. E tem que ter muita coragem, às vezes, para contar, como foi o meu caso, né? Vivendo 5, 6 anos nas ruas, agora se tornando filme, me formando, sendo empresário, porque resolvi ter coragem de contar a minha história. A história do meu nome é Jorge. É essa história que eu levo para eles em sala de aula, que eu faço eles conhecerem essa trajetória. Muitas vezes eles me chamam, o prefeito, o diretor de escola, Jorge, eu quero que eles conheçam, que eles saibam da tua história, que eles convivam um pouco contigo, para levar da tua vida essa experiência. Esse é o salário, essa é a recompensa que eles vão levar. E olha, existe uma transformação, realmente, momentos inesquecíveis e momentos que a gente jamais vai deixar de lembrar, de crianças que passam a nascer um ponto de luz dentro deles, de esperança de cada um, porque muitos têm e não dão valor, outros não têm e acham que não pode conseguir. Até o próximo bloco, conto com a presença de vocês. Muito bem, nossa economia e desenvolvimento, nesta semana aí, né, estamos virando de março para abril, né, chegando no 4º mês do ano, e para a Cooperpua, crédito cooperativo para os municipários, sede própria aqui na Alberto Bins, 325, 9º andar, telefone 3284-2600, empréstimos aos associados, consultoria jurídica gratuita. Sindareia, construindo o Rio Grande Forte, e Nardon Inácio, auditores e consultores, há mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Eu pedi para o nosso comentarista, nosso apresentador, homem de televisão, político da cidade, Luiz Braz, ficar aqui hoje para nós bater um papo, imenso, né? Porque afinal de contas, Braz, vamos homenagear um pouco Porto Alegre. Nós estamos na semana de Porto Alegre, né? Então, obrigado por ter ficado aqui hoje, além do teu comentário, para falar um pouquinho dessa cidade que nós amamos tanto, né? Silvio Alessio, 247 anos. E hoje a gente pode se orgulhar de estar numa Porto Alegre que está tentando, pelo menos, se reerguer. E ela esteve passando por um momento realmente ruim. O orçamento começou a ficar curto, não é? Nós começamos a apelar muito, o que aconteceu também no governo do Estado, há muitos empréstimos, e esses empréstimos, eles são pagos a longo prazo, mas são dívidas realmente muito grandes que são contraídas, não é? E daqui a pouquinho não sobra desse orçamento nada para poder se aplicar em saúde, em remendos da cidade, não é? Conserto, manutenção. Exatamente, na educação, nas coisas que realmente são necessárias numa cidade. Parece que as pessoas estão novamente se conscientizando de que é necessário realmente, não é? Não se jogar dinheiro para todo canto, porque durante muito tempo, Silvio, aconteceu assim, o político, ele precisava se manter no seu cargo, então ele começava a distribuir benesses, e não com o dinheiro dele, era com o dinheiro do município, não é? Então, vamos fazer um cargo lá para fulano de tal, vamos dar um aumento lá para o fulano de tal. Então, tudo isso eram leizinhas que tramitavam rapidamente ali pela Câmara Municipal e daqui a pouquinho essa leizinha passava. Você pega os procuradores do município e você pega o pessoal da fazenda do município. São pessoas que, de repente, extraem do município um monte de dinheiro, sabe? Um monte, não é? E eu acho que isso tem que ser consertado. Não pode se rever aquelas leis que foram feitas,
mas se pode daqui para frente tentar consertar. E eu acho que o prefeito Marquesan, que eu já fiz muitas críticas ao Marquesan, mas eu acho que ele acertou, tentando de alguma forma fazer com que esses benefícios, né, entre aspas, recebidos pelo funcionalismo pudessem ser continuados. Muitas vezes são privilégios, né? São privilégios. Aliás, para você ter uma ideia, Porto Alegre tem 31% da força de trabalho como funcionários municipais. 31%. Aí que, claro, que não há orçamento que resista. Essa semana, que foi a semana passada que se comemorou o aniversário de Porto Alegre, 247 anos, Porto Alegre também teve um grande, digamos assim, eu acho um grande presente, que foi exatamente readequar a questão da estrutura funcional dos funcionários à realidade de Porto Alegre. Sim. Parabéns à Câmara de Vereadores. Olha, hoje, Silvio, se você pegar tudo aquilo que é atinente a gasto com funcionário, você tem mais ou menos 70% do orçamento que é gasto comprometido. Mas aí você tem também o tal de serviço da dívida, que é o pagamento dos juros, sabe, e das parcelas que tem daquilo que você... Tem que pagar. Exatamente, daquilo que você pediu emprestado, né? E daqui a pouquinho o que sobra para você fazer alguma obra, para você aplicar em benefício da população, é um tantinho, sabe, pouquinho. Ó, não pode ser isso, não é? A cidade não pode se resumir a apenas isso, não é? E eu acho que o prefeito, pelo menos neste momento, ele está prestando atenção na cidade e ele está tentando beneficiar as pessoas, né? Cumprimentos, pelo menos neste momento. O primeiro ano foi lamentável, foi muito ruim. E agora, para quem mora na periferia, como não tem dinheiro, não é? Então as pessoas estão convivendo com muitos buracos nas ruas, não é? Você anda nas ruas de Porto Alegre, é uma temeridade, né? O carro furar pneu porque é buraco e dentro de buraco, né? Mas pelo menos a parte central ali, ela ficou remodelada. Você pega o cais do Porto que vai ser mexido agora e você pega a orla, né, do Guaíba, que já tem uma parte pronta, que é aquela parte junto ao gasômetro, e você tem uma outra parte que é aquela que vem do Barra Shopping, não é? Aqui mais ou menos dessa região onde nós estamos, até mais ou menos ali perto do Beira Rio. Então, essa parte, ela também vai receber muitas benfeitorias, vai ficar muito bonito aquilo ali. Vai sobrar um pedacinho ainda, que já tem projeto para se fazer. E depois a limpeza do rio, né? Porque aí nós nos transformamos numa cidade turística, porque essa cidade é muito linda, não é? Porto Alegre é belíssima, não é? Infelizmente, no meu ponto de vista, as esquerdas, elas estraçalharam Porto Alegre. Pelas esquerdas, por exemplo, nós não teríamos a Beira Rio. A Avenida Beira Rio não existiria. Nem a Orla do Guaíba como está hoje. Nem a Orla do Guaíba, não. E nem o Pontal do de Estaleiro. Jeito nenhum. Pelas esquerdas, nada disso. E é isso que está revitalizando a cidade. Não é? Além das esquerdas não terem propiciado isso e seriam contra isso, elas o que fizeram? Elas comprometeram o orçamento municipal. Né? Essas leizinhas que beneficiaram o funcionalismo, porque eles querem quanto mais funcionários públicos, melhor. Claro, né? Inviabilizaram a cidade, tiraram um empréstimo que não sei onde é que eles aplicaram. Então, esse, aliás, um problema não só de Porto Alegre, isso foi um problema nacional. Nacional, é verdade. A destruição das estruturas econômicas e sociais do país. Então, estamos nos remontando, né? Tanto a nível municipal, como também em nível nacional, não é? Mas, infelizmente, em nível nacional está se esbarrando desse negócio de vaidades, né? Porque eu acho que tanto o presidente da Câmara lá, o Rodrigo Maia, como o Bolsonaro, eles não querem ceder, cada um quer ser superior, né? E eu acho que nós estamos realmente vivendo um momento lamentável, não é? Nós temos que lembrar sempre o seguinte, nós estamos num regime presidencialista. Sim. Por mais que o Rodrigo Maia tenha uma certa razão, ele não pode se sobrepor ao presidente da República. Eu penso isso, por exemplo. Claro, não poderia. Vem a questão do Reino Unido, né? A May, que ela está tentando acertar essa questão do Brexit, mas ela se submete ao parlamento, porque lá é parlamentarismo. Mas tudo é assim, Silvio, hoje. Eu estive no parlamento durante 30 anos, não é? Até pretendo voltar. Sabe? Com certeza. Eu pretendo voltar. Nós precisamos que o Brás esteja lá na Câmara no ano que vem. Mas é tudo assim, olha, para votar, você quer prefeitura, você é prefeito, você quer votar a favor disso, então tem que me dar essa benesse. Troca de favores. Também lá no governo... Essa é a velha política, né? A velha política, que é a política do Rodrigo Maia, não é? Aliás, uma coisa o Bolsonaro tem razão.
Ele disse, não, se ele está achando que eu vou fazer o que os outros fizeram, eu não vou fazer. E o que os outros fizeram? Tanto é que o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele está com 3 processos. Por quê? Porque ele era o representante de empresa dentro da Câmara, que arrumava... E isso aí ele teve corrupção, desvio de dinheiro. Essa é a velha política, né? E eles fizeram uma coisa também que eu acho muito ruim para qualquer administração. Eles colocaram uma obrigatoriedade para que os projetos que eles façam, Deus sabe, de aplicação em dinheiro em qualquer lugar, aquelas aplicações, as emendas, que seja obrigatório, sabe, né? Porque hoje não é obrigatório. Com esse projeto que eles aprovaram, a PEC, né, que eles aprovaram, com essa PEC que eles aprovaram, eles obrigam agora, sabe, né, a que exista realmente essa aplicação de dinheiro. E essa aplicação de dinheiro na verdade, para benefício político. Não é visando o conjunto da sociedade, não. É o político que diz assim, pô, eu preciso me eleger. Então, aquela ponte que nem é muito necessária, sabe, né? De repente eu vou colocar dinheiro lá para fazer, porque vai me render votos. Aí o cara, o cara é obrigado a gastar aquilo ali, né? Então o cara vai fazer coisas que nem seriam necessárias, como poderiam ser postergáveis, mas vai fazer. Isso engessa o orçamento do Estado e, de certa maneira, inviabiliza o governo. A tua consideração final. Olha, eu quero, primeiramente, dizer que o teu programa merece realmente também os parabéns, porque eu vejo que você aqui, durante todo o tempo, trabalha para que Porto Alegre possa viver melhor. Muito melhor. Sabe? Através das orientações. E eu quero, mais uma vez, dizer que eu participo do teu programa com os meus amigos do Zafari e Bourbon de economizar e comprar bem. Zafari é tudo de bom, né? Muito obrigado, meu amigo Silvio Lopes. Então, tá. Obrigado. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, que alegria mais uma vez estar com todos vocês neste espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional aqui no programa Economia e Desenvolvimento. O tema de hoje é a sequência da semana passada, lembram? Então, quem acompanhou, eu prossigo com o tema Conceitos para aprimorar as abordagens nos diagnósticos e mapeamentos da consultoria financeira, para quem está começando a jornada na carreira de consultoria e orientação financeira. As perguntas para reflexão. Para vocês, novos e novas, consultoras e consultores financeiros e financeiras que estão chegando no mercado. As boas-vindas, parabéns, ok? Vocês sabem me dizer como os impactos do mercado financeiro interferem no resultado do planejamento financeiro que vocês realizam nos clientes investidores? É importante fazer as revisões nos planejamentos financeiros dos clientes e investidores? É necessário isso? O que vocês acham? Vocês fazem isso? Ou o sistema faz? Por exemplo, o consultor de nome Sistema dispara uma mensagem automática, um comunicado solicitando ao cliente investidor agendar com um consultor de nome 0800 o contato remoto, depois de certo tempo programado? É assim que se faz? Vamos para um outro lado. Vocês que fazem a gestão de patrimônio com seus investidores, se eu pedisse para vocês me fazerem uma lista sobre quais são as mudanças de objetivos dos clientes investidores que mais interferem no planejamento financeiro, que vocês fizeram com eles hoje,
Você sabe me dizer? Se vocês fizeram um bom mapeamento, a resposta é sim. Nos meus cursos, além do ciclo de vendas e da metodologia das vendas consultivas para a consultoria financeira, eu apresento o ciclo consultivo específico para a gestão de patrimônio, que envolvem técnicas para as respostas destas reflexões que acabei de fazer aqui. Só para vocês terem uma noção, é mais ou menos na linha da ferramenta Roda da Vida, que é muito divulgada nas formações de coaching, mas com finalidade bem diferente. Como é isso? É o seguinte, este ciclo que eu aplico é feito com cases do dia a dia e é apresentado com etapas. Além do básico sobre a identificação dos projetos e objetivos do cliente, que é o entendimento, nós avançamos para a determinação do nível de tolerância ao risco do cliente, envolvendo a análise do perfil do investidor também. Depois nós seguimos para as informações de mercado e econômicas. Para que serve isso? Para melhor auxiliar as decisões de compra do cliente investidor. E aí nós seguimos caminhando para outra etapa do ciclo, que é a concordância de como e onde o cliente deve destinar seus recursos. Isso eu chamo de proposta. E aí, vamos mais ainda, agora para a seleção de soluções e concordância. Partimos para o final da roda ou do ciclo, que é a execução da solução, que eu chamo de implementação da consultoria. E após o cliente investir, nós avançamos mais e chegamos para o acompanhamento da performance, que eu chamo de revisão. E aí é o final da roda da gestão de patrimônio. A conclusão disso é o seguinte, é a possibilidade de diversificar as aplicações do investidor na proporção que o cliente considera estar de acordo com seu perfil e com seus objetivos. A roda ou ciclo da gestão de patrimônio ajuda nisso. De que forma? Pela possibilidade de se criar uma carteira de investimentos adequada às necessidades sempre atuais do cliente. Básico isso de novo. E o que significa isso para o cliente? O cliente passa a conhecer e aceitar e entender melhor o seu perfil de investidor, risco e retorno, e você, consultor e orientador, que conheceu e entendeu o processo da roda ou do ciclo, terá todo o mérito nisso. E o que isso pode representar para o cliente investidor? A valorização do teu trabalho, da consultoria, de toda a tua orientação profissional. Será o guia norte para as novas aplicações financeiras do cliente e não o produto definido na mídia como bola da vez. O cliente evita uma armadilha comum, que é deixar o mercado financeiro ditar o nível de risco do investimento. É isso. Portanto, um processo profissional de construção de carteira e orientação financeira feita por um profissional certificado e formado como consultor financeiro com vendas consultivas. Na próxima semana, como fazer para revisar o planejamento financeiro dos clientes e quais eventos podem estar ligados a isso, ok? Não esqueça, você está melhor preparado do que possa imaginar. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Obrigado e até a próxima semana. Bom, e nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, também agora vamos abrir espaço para o movimento de valorização da contabilidade, que é um movimento que está crescendo, cada vez mais se consolidando, e que visa justamente dar mais conscientização à profissão, aos contadores e contabilistas, através desse movimento que hoje é representado pelo José Tadeu Jacob, que é contador. Vamos então acompanhar. O Movacon tem manifestado uma grande preocupação com o desrespeito que o setor público tem tratado as prerrogativas dos contadores nos concursos para auditor, o que tem trazido prejuízos tanto para a classe quanto para o Brasil. Se não vejamos, os órgãos públicos brasileiros, em todos os níveis, não respeitam as prerrogativas do contador. Isso podemos constatar nos concursos públicos para as áreas em que seriam necessários profundos conhecimentos de contabilidade e que são admitidos nesses concursos profissionais das mais diversas áreas, como engenharia, arquitetura, direito, etc., e que vão exercer atividades cujas prerrogativas seriam exclusivas de contadores. Este procedimento tem trazido à União, estados e municípios prejuízos
e descontroles que estamos vendo diariamente na imprensa, elevando os ordenadores de despesa a consequências imprevisíveis, pois não lhe dão instrumentos e ferramentas necessárias para acompanhar sua gestão e armas para sua defesa em caso de constatação de irregularidades pelos tribunais de conta. Hoje verificamos descontroles em toda a gestão pública. Qual o município, estado e a própria União que sabe quantos imóveis, máquinas, móveis e utensílios são de sua propriedade, sua localização, valor, utilização, etc. E assim, acompanhamos dezenas de bens públicos se deteriorando e órgãos públicos alugando imóveis a custo astronômico, que seriam desnecessários se tivesse controle em seus próprios imóveis. E isso serve para veículos e máquinas. A contabilidade pública, independentemente de sua importância, está entregue a leigos, que não têm a menor noção de controle patrimonial, econômico e financeiro. É comum verificarmos engenheiros, geólogos, advogados, arquitetos auditando nossas contabilidades em processos de fiscalização pela Receita Federal, Estadual e Municipal, pois o concurso admitem essas profissões para as funções de auditores fiscais, cuja atribuição seria de nossa exclusiva prerrogativa. As empresas privadas, quando querem alguém para cuidar de suas contas, controles, cálculos de custo e apuração de resultados, não contrata engenheiro, médico, arquiteto ou advogado, contrata contadores. Por isso que o setor privado é infinitamente mais competente que o público. Não queremos prioridade, queremos que a lei seja cumprida e as prerrogativas respeitadas para que paremos de ver nossos impostos vazando pelo ralo por absoluta falta de controle das entidades públicas. O que vemos hoje é o suprassumo da incompetência, uma contabilidade feita por leigos no setor público e fiscalizada por leigos nos tribunais de contas. Que os gestores públicos de nossa órgão de classe passem a pensar e falar sobre esses fatos, que se queremos de verdade um novo Brasil. O Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho a todos vocês. Estaremos aqui na semana que vem de volta. Um grande abraço, boa semana e até lá.